Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria falar para você sobre um mito e uma coisa que eu tenho visto demais hoje nesse conceito de output e outcome, ou saídas e produtos como outputs e resultados como outcomes. E é lógico, o que eu escuto ouvindo de todos os lados, né, é o quê? Você tem que estar preocupado com o resultado, você tem que estar preocupado com os outcomes e não preocupado com os outputs. E eu queria desafiar esse conceito. A primeira coisa é que nós não estamos nem discutindo aqui nesse podcast o valor do resultado. É claro, tudo que a gente faz é porque a gente quer gerar um resultado dentro da cadeia de valor da nossa organização ou da nossa entidade. Isso é lógico, ou seja, você constrói uma casa não porque você quer o output casa, mas é porque esta casa conduz você a um resultado que você quer. Se você for vender essa casa, se você for, por exemplo, morar nessa casa, então você está associando o que? Um resultado e um benefício para você ou para o seu negócio com uma saída, um output. E por que eu comecei falando assim que isso me preocupa muito? É porque agora todo mundo só preocupa com o resultado e ninguém entende que os resultados eles são produzidos através dos outputs ou das saídas corretas. Então o que acontece? A pessoa acha que muitas vezes o resultado ele aparece. Não vamos preocupar com outputs, não vamos preocupar em produzir essas outputs. A gente tem que preocupar com o resultado. E aí eu pergunto a você, o resultado vem como? Vem como? Se você chega e fala assim, olha, eu quero aumentar o resultado e a lucratividade da minha empresa em 10%, com isso vai aumentar o valor de mercado da minha empresa. Aí eu pergunto, para você chegar nesse 10%, o que você vai ter que fazer? Projetos. Projetos vão produzir o quê? Os outputs. O grande problema que existe hoje entre esse conceito de output e outcome é que existe uma desconexão entre o output que você está gerando e o resultado que você está querendo. Ou seja, você pega e coloca assim, eu quero, desculpe a brincadeira, eu quero ser feliz. Aí você chega e fala assim, o output é o seguinte, eu quero ter 1 milhão. Aí você acha que com 1 milhão você vai ser feliz. Pode até ser. Agora, pode ser que você vai atingir esse 1 milhão, mas não vai ser feliz. Por quê? Porque aquele resultado, aquele outcome, felicidade, pode depender de outras coisas. Eu não estou querendo ser filosófico aqui, eu só estou querendo explicar de uma forma bastante pragmática e simples. Então, nós não temos um problema de falta de preocupação com o resultado. Nós temos um problemão que é a conexão entre o output que você produz, a casa, o tijolo que você empilha e o resultado que você quer ter. Ou seja, você vai desenvolver um software. Então, o que você tem? Eu tenho que desenvolver essa funcionalidade, eu tenho que desenvolver isso, eu tenho que digitalizar isso. Porque eu quero atingir aquele outcome. E o grande problema é esse vínculo. É você avaliar quais são as cadeias de valor, as correntes de valor, os value streams. E como você consegue... Porque, na verdade, gente, o nosso dia a dia consiste em nada mais, nada menos do que produzir os outputs que vão gerar as nossas organizações, os nossos negócios, as nossas empresas, aos outcomes que eles querem. O grande problema é que tem muita gente fazendo movimento achando que movimento é progresso. Gente, nem todo movimento é progresso. E isso é um exemplo que eu gosto das pessoas que gostam de falar o seguinte, não, ninguém precisa planejar nada. Tudo bem, eu respeito, por exemplo, o conceito do Go Horse. Eu respeito. Por quê? Porque esse conceito do Go Horse dá um prazer enorme. Por quê? O que você faz? Você começa a movimentar, tá todo mundo fazendo o quê? Tá todo mundo ocupado, tá todo mundo fazendo o quê? Gerando um monte de coisa. Só que você não sabe se aquelas coisas vão gerar o resultado que você quer. Então, é esse tipo de pensamento que a gente precisa ter. Então, antes, a gente tem que entender qual que é o North Star da minha organização. Como é que eu desdobro isso nos projetos certos que vão gerar as outputs, que vão gerar valor. Porque no output vai ser o seguinte, corrigir o sistema financeiro da minha organização. Por quê? Porque eu corrigindo isso, eu consigo ter uma apuração melhor dos meus devedores. E com isso eu consigo reduzir o número de devedores e aumentar o quê? O meu resultado. Isso é o que interessa aqui. Então não fiquem pensando assim, tem que parar de pensar em output e começar a pensar em outcome. Não. Nós temos que pensar em output, pensar em outcome e principalmente entender como é que nós vamos conectar os dois de acordo com a estratégia da nossa organização. É isso que vale e é isso que a gente tem que estar pensando. Um grande abraço para vocês. Até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.